Paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui para falarmos mais uma vez sobre o melhor dos assuntos, que é a Palavra de Deus. E hoje nós falaremos da nossa última lição desse trimestre, ou seja, o capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. Esse capítulo que é extremamente profundo, onde nós teremos lições práticas para a nossa vida. Então, você que é professor de escola bíblica dominical, talvez seja uma lição das mais ricas no quesito prático para você poder trabalhar com a sua classe, onde você vai poder utilizar diversos exemplos. Não que, tá? Presta atenção, não que os últimos capítulos ou as últimas lições não tenham sido práticas, mas o capítulo 6 de Efésios nos traz, eu não diria uma receita, mas um imperativo, uma ordem de estarmos preparados para a batalha que todos os cristãos enfrentam. Porém, antes da gente continuar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, comentar, deixa seu comentário aí, hein? Não custa nada para você, você ajuda a gente pra caramba. O YouTube vai deixar o vídeo mais relevante, vai recomendar para mais gente também, que assim como você, que é professor de escola dominical, quer se preparar melhor. Então, curte, comenta, compartilha lá no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos e também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Nosso projeto está crescendo, a gente quer lançar mais vídeos ao longo da semana, inclusive já fica aí em primeira mão, eu estou planejando já para nesta próxima quinta-feira nós iniciarmos a nossa quinta apologética, onde nós vamos tratar de seitas, de heresias, não somente externos ao movimento evangélico, mas também de falsos ensinamentos e falsos mestres dentro do movimento evangélico, tá? Então, tá aí, já fica aí em primeira mão. Comenta aí o que você acha disso também. Nos apoie nesse projeto, ok? Já falei demais, vamos para nossa aula. Efésios capítulo 6, e hoje é a segunda divisão do capítulo. Nós falaremos dos versículos 10 ao versículo 24. Antes de continuar, eu só quero te avisar o seguinte, caso eu pare para dar umas tossidas aqui, não repara não, viu? Eu tô terminando de sarar do resfriado, então às vezes eu falo, a garganta irrita um pouco, tá? Mas vamos lá. O título da nossa lição de número 13 é Vencendo a Guerra Espiritual. E o nosso texto áureo está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, que nos diz o seguinte: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, irmãos, é a ideia de uma continuação de conselhos diversos. Mas aqui ele não vai dar uma variedade de conselhos. É como se ele dissesse o seguinte: olha, irmãos, eu tô encerrando aquilo que eu estou escrevendo para vocês, mas eu não posso encerrar a minha epístola sem dizer isso. Olha, eu estou parafraseando o apóstolo para que vocês possam entender o teor dessa mensagem em Efésios capítulo 6. Então, esse quanto ao mais é justamente isso. Olha, eu já estou na parte final, gente, está acabando. É lógico, naquela época não era dividido em capítulos e versículos, não sei se você sabe, se não sabe, fique sabendo agora. Mas é como justamente ele já tinha ciência de que estava acabando a sua fala, né? Então ele estava dizendo, olha, eu não posso encerrar, eu não posso me despedir sem dar esse conselho final. Já viu aquela expressão, encerrar com chave de ouro? Gente, é a mais pura aplicação para essa epístola. O apóstolo Paulo ele vai encerrar com chave de ouro. Lembra que eu já falei em outras aulas? Olha, os 3 primeiros capítulos são mais teológicos, os 3 finais são mais práticos. Então, dentro dessa segunda divisão da epístola, nós temos que entender que toda a prática da qual o apóstolo Paulo tratou vai se concluir, né, vai ter o seu ponto mais alto aqui agora. Ele vai mostrar que os cristãos, você que está me assistindo, a sua classe de alunos, devemos nos fortalecer na força do Senhor. Gente, olha que expressão maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que nós somos fortes. O apóstolo Paulo ele não está dizendo nem que ele e nem nós tiramos força de nós mesmos.
E aqui a gente já acaba com aquele evangelho coaching, né? Sabe aquela história, olha, se você perdeu o ônibus, seja o ônibus. Não tem essas conversas por aí, nesse meio evangélico, nesse meio coach, né? Você tem que dar seu jeito, porque a sua palavra tem poder, e o que você determinar acontece, e você é forte, e você é corajoso, e você é top. Não, 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 não. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, porque é somente no Senhor em que nós poderemos nos... como que eu posso dizer? Que nós não seremos subjugados nessa batalha. É somente com a força de Deus é que nós não vamos recuar, é que nós não vamos ser derrotados. É somente com a força de Deus, irmãos. E a primeira lição que eu quero trazer para nós é justamente essa. Você que vai dar aula, você pode se debruçar nesse textuário justamente por esta visão. É lógico, você pode abordar de outras formas, mas eu creio, tá? Eu entendo dessa forma, a melhor visão dentro desse textuário para se abordar é justamente essa. Qual? Mostrar aos alunos que a força nesta batalha não vem de nós, não vem da igreja também, mas sim, né, vem do próprio Cristo, vem do próprio Deus. Ok? Então olha o que ele diz. Sede fortalecidos, ou em outras versões, fortalecei-vos no Senhor. Então, não é em mim mesmo, não é na minha intelectualidade, não é nas minhas habilidades e dons naturais, mas no Senhor, porque é Ele, e ó, presta atenção, Deus não vai nos livrar da batalha, Ele vai te livrar na batalha. Presta atenção, você vai passar pelas batalhas, você vai passar pelas guerras, mas é nelas que Deus te dará o livramento. É nelas que Deus vai te dar a vitória, porque sem batalha não tem vitória. Não é verdade? Vamos lá, meus amados. Objetivos da lição. O primeiro objetivo, compreender a realidade da batalha espiritual. A gente já está começando essa discussão. Já estou falando desde o textuário que nós temos que estar fortalecidos no Senhor. Para quê? Por causa da batalha. Então a batalha é uma realidade. Chega, meus amigos, olha aqui, eu preciso comentar isso. Porque eu estou embasado, não é na minha opinião, não. É na opinião do apóstolo Paulo, irmãos. Então chega dessa ideia de que a igreja é um hospitalzinho. Ai, tadinho, belezinha, tá feridinho. Vamos... Irmãos, a igreja de Cristo é um quartel-general para que nós possamos enfrentar as batalhas, para que nós possamos lutar, vencer e massacrar o nosso inimigo. Essa aqui é a mais pura realidade. É por isso que o imperativo do apóstolo Paulo é: sede fortalecidos. Porque essas igrejas que hoje são hospitais, tá igual o SUS, né? Você chega lá todo arrebentado, aquela virose terrível, sabe? Quase morrendo. Aí o médico faz o quê? Olha, dá um sorinho pra ele aí, é uma virose. Aí você vai lá, toma um sorinho, a dor passa, né? Aquele mal-estar passa, mas o vírus ainda tá lá. A doença ainda tá lá. Então chega de paliativos. Chega, meus amigos, de soluções temporárias. A igreja sim é hospital para aqueles que vêm ferido do mundo. Mas para nós que já somos crentes, você que é crente maduro, experiente, irmãos, você pode e deve abordar esse tema com a sua classe. É um quartel. Nós estamos em batalha. O mundo é o nosso campo de batalha, meus amados. E nós não estamos aqui para perder. A gente está aqui para ganhar. A gente está aqui para conquistar, meus amados. Não pela nossa própria força, mas na força do Senhor e no poder dele. Objetivo 2. Reconhecer o campo de batalha espiritual e as forças que atuam sobre ele. Com forças, eu não posso deixar de lado as ações diabólicas por meio das estratégias do inimigo. Então, seja por meio de ideologias, seja por meio do campo sexual, de diversas formas, meus amados. É que quando a gente fala de batalha espiritual, tem esse movimento pentecostal, né, de batalha espiritual, que é aquele negócio de arrepio, de ver demônio. Eu não descarto esse tipo de coisa, eu já tive várias experiências espirituais, sou crente, irmãos, eu acredito nessas coisas. Mas nós temos que ter uma visão macro, entendendo que esse campo de batalha, entendendo que essas batalhas, elas vão se estender por diversos horizontes,
por diversos aspectos, como eu falei, na mídia, na política, nas músicas, nas artes, nos filmes, em todos os aspectos da vida humana. Ali será travado um campo de batalha, ok? E o objetivo 3, conhecer as armas espirituais dadas por Deus. Então, novamente, dadas por Deus. As armas não são minhas. Eu não luto com as minhas próprias armas, com a força do meu braço. As armas são de Deus. É Ele quem proporciona o escape, o livramento. É Ele quem dá vitória para nós lutarmos, dá força para a gente pelejar, meus amados. E olha, já vou deixar um comentário também. Aquele soldado que no calor da batalha para amarrar o cadarço, né? Para qualquer tipo de distração, o que acontece com ele? Ele vai ser atingido, ele vai ser eliminado, ele vai ser derrotado, capturado, seja lá o que for. E aí, olha que coisa interessante. Dentro desse aspecto de guerra espiritual, você pode usar esses paralelos. Por exemplo, hoje, exatamente hoje, nós temos 2 conflitos em escala gigantesca aí no mundo, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia, e o conflito entre Israel e Irã e grupos de terror ali no Oriente Médio. Você pode pegar a realidade dessas batalhas e utilizar na sua aula como base de entendimento para a batalha, para a guerra espiritual. Eu gosto desses assuntos, gosto muito de geopolítica, e vira e mexe eu fico vendo alguns vídeos do campo de batalha, principalmente em relação à Rússia e à Ucrânia, e eu vejo a atuação dos soldados, daqueles homens na guerra, a atenção que eles têm em relação aos inimigos. De repente eles começam a disparar e no vídeo você não vê ninguém. Você não vê ninguém do inimigo, mas eles estão disparando, você vai ver, tá todo mundo disparando no mesmo lugar, porque eles tiveram a acurácia, a visão necessária, a experiência, treinamento para poder identificar os inimigos, que vem de maneira sutil. Olha lá, analogia. Os caras não vêm camuflados, disfarçados. Já viu aquele atirador, em alguns termos técnicos, né? Aquele atirador designado que no senso comum a gente chama de sniper, né? O atirador de elite. Às vezes ele está na árvore, na pedra, ou em qualquer outro ambiente, ele está vestido de acordo com aquele ambiente que ele vai ficar e quase ninguém consegue enxergar ele. Então ele vem travestido para que as pessoas não percebam, e tá lá o soldadinho passando distraído, pensando na mãe dele, sei lá, pensando em qualquer outra coisa, e pum, toma um disparo lá e acaba desfalecendo no campo de batalha, porque estava distraído, não conseguiu, não teve a capacidade de perceber o inimigo, que às vezes, muitas vezes, está debaixo dos nossos olhos, e a gente não consegue ouvir, ver, sentir, por falta de habilidade, por falta de treinamento, por falta de capacidade, sensibilidade espiritual. Então olha onde nós podemos chegar. Vamos lá, meus amados. Estrutura natural de Efésios dos versículos 10 ao 24. Primeira estrutura, vai lá dos versículos 10 ao 20, diz respeito à armadura de Deus, que já é o que nós estamos tratando desde já, que é o assunto principal da nossa lição. Inclusive, estou com ela aqui também, com o principal, né, a Bíblia Sagrada, para a gente poder ir analisando. E a segunda parte dessa divisão natural é a conclusão e a bênção final, haja vista que é o último capítulo da epístola. Para você que vai utilizar o nosso material, eu acabei não falando isso no começo da aula, para você que vai utilizar o nosso material, esse material que está aqui, é só você me chamar no Instagram, o link vai estar aqui na descrição, caso você queira esse material, ou me chamar no WhatsApp, que eu vou colocar aí na tela de vocês agora. Para você que vai utilizar esse material, deixei aí a figura, né, da armadura que o cristão vai usar nessa guerra. Então você tem o capacete da salvação, você tem a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto com o qual o crente deve se cingir, que é a verdade, a espada do Espírito e o calçado que diz respeito à preparação do Evangelho da Paz. Gente, o apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola, ele estava preso, a gente não pode perder isso de vista. E provavelmente essa prisão que o apóstolo Paulo estava enfrentando era aquela prisão descrita em Atos dos Apóstolos, onde ele vai ficar 2 anos com uma guarda, sendo escoltado. Então, provavelmente, vendo aqueles soldados que faziam a escolta dele,
e analisando a armadura que eles empunhavam, que eles vestiam, a farda daqueles soldados, provavelmente Deus inspirou o apóstolo Paulo a fazer essa analogia. E quando a gente vai analisando, meus amados, ponto por ponto, a gente vai ver como ele foi muito feliz, meus amados, em poder utilizar a armadura de um soldado romano. Aquele escudo, irmãos, que o soldado utilizava. Essa imagem não é das mais fiéis, tá? Os romanos eles tinham dois tipos de escudo, mas o mais famoso era aquele escudo romano, que é em forma retangular, né? Ele era mais comprido, ele era arredondado assim, mas ele era mais comprido. Ele não era um escudo em forma de círculo como esse, ou seja, circular, mas sim retangular. E o gládio romano. O gládio romano é essa espada que ela era mais curta do que as espadas comuns. Salvo engano, se não me falha a memória, cerca de 40 a 50 centímetros. Ou seja, dentro da tecnologia de batalha da época, era algo, tanto o escudo, né, o escudo romano, quanto o gládio, era algo extremamente tecnológico. Haja vista que o Império Romano é o maior império, irmãos, a maior máquina de guerra, de batalha da antiguidade. Então talvez sejam os maiores conquistadores da história, as melhores estratégias, a forma com que eles batalhavam, com que eles guerreavam, ainda é exemplo para muitos corpos de batalha no mundo atual, no século XXI. Ok? Se tratando ali do calçado, que o apóstolo Paulo diz a respeito, que é a preparação do evangelho da paz, há relatos de que os soldados romanos eles tinham pregos em seus sapatos, porque eles faziam aquela falange, né? Aqueles homens com aqueles escudos e as suas espadas, e aqueles pregos voltados para trás não permitiam com que o inimigo empurrasse eles, fizesse com que os pés deles fossem arrastados para trás com aquela pressão. Porque geralmente naquele primeiro contato entre as tropas havia um choque, né? E eles dentro daquela falange eles conseguiam resistir ao choque do inimigo graças a esses pregos que estavam fincados no solo. Olha só como a gente pode explorar. Então, já fica de recomendação para você que vai dar aula, estude principalmente o texto bíblico, estude a lição, mas também, se possível, vai lá no YouTube, no Google, coloca lá o funcionamento da armadura romana, para você poder entender o porquê o apóstolo Paulo utiliza isso aqui, ok? Armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor, é o imperativo principal do apóstolo Paulo. Segundo, meus amados, está lá no versículo 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Irmãos, olha o século XXI, que é o século que você vive. Olha a mídia, olha a política, olha pelas ruas. Hoje tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que é podre, tem sido banalizado, tem sido abraçado por este século. E nós, igreja, somos o ponto de resistência. E a nossa luta, meus amados, é contra a cultura. Essa cultura dominada pelo diabo, por Satanás. É contra esses dominadores. Então, a nossa batalha é espiritual, mas também é cultural. Enquanto nós estamos aqui, na igreja, talvez enquanto você esteja vendo esse vídeo, seu filho está na onde? Está na escola. Está lá na creche, sei lá, está na faculdade. Irmãos, pode ter certeza que ele está sendo bombardeado dioturnamente, seja no ambiente escolar, seja por meio dos amigos, assistindo um filme, um vídeo, mexendo no celular, nas redes sociais. Pode ter certeza que ele está sendo bombardeado por esta cultura. E olha aí, onde reside a nossa batalha. Mas aí, vem o apóstolo Paulo e nos dá a seguinte ordem: tomai toda a armadura de Deus. Olha que texto interessante, ele não está dizendo tomem a armadura de Deus. Ele está dizendo tomai toda a armadura de Deus. Vamos voltar para a nossa imagem aqui. Irmão, se você sair com um pedaço da armadura faltando, você vai estar desprotegido. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, olha, esteja completamente preparado em todas as áreas, estude a palavra, ore, jejue, esteja apto para esta batalha. Indo aqui adiante ainda no capítulo, já que ele falou, tomem toda a armadura de Deus, está lá no versículo 13, olha o que ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, aquela guerra travada, aquela batalha terrível, ela vai chegar.
O apóstolo Paulo está parafraseando praticamente Jesus. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, entenda, a batalha vai vir. A guerra vai chegar, vai bater na sua porta. Isso aqui não é palavra de maldição, não precisa repreender, não, viu? É verdade, é o que a Bíblia está dizendo. Só que se você estiver revestido com a armadura de Deus, você vai resistir. Olha aí, ainda no versículo 13. E depois de terdes vencido, o apóstolo Paulo não cogita a derrota do cristão. Ele está dizendo, depois que você vencer, a batalha vai vir. Você vai precisar da armadura, mas você vai vencer. E depois que você vencer, não relaxa não. Sabe aquela relaxada que você dá? Vou descansar para a próxima batalha. Negativo. Permaneça inabalável. Apostos, não retirem a armadura. Afie a espada. Desamasse o escudo. Limpe a sua armadura. É a mais pura realidade. Essa é a realidade do cristão. Se você serviu as Forças Armadas, talvez tenha alguém aqui que sirva as Forças Armadas ou trabalhe em algum ambiente militar que tenha contato com armas de fogo, você vai saber, e você que nunca teve esse contato, fique sabendo que é assim que funciona. Você tem a sua arma, né, a sua arma de fogo, e você é responsável pela desmontagem e montagem dela. Você é responsável pela manutenção dela. Você é responsável pela limpeza dela. Então, se chegar na hora da batalha, você tentar disparar e o seu fuzil, a sua pistola tá toda cheia de lama, de sujeira, e não disparar, a culpa não é do general, não é do sargento, não é do tenente, a culpa é sua, porque você não cumpriu o seu papel. Você não fez, você não cumpriu a sua missão, você não fez o que era para ter feito. Então veja a responsabilidade que nós temos. O apóstolo Paulo está dizendo, tome a armadura de Deus, esteja preparado. Esteja preparado. Primeiro, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, a couraça, aliás, o cinturão da verdade. Então, olha só, o cinturão ele envolve o corpo do homem, não é? Dentro daquela armadura. Então, trazendo para a vida do cristão, você irmã, você irmão, vocês devem estar envolvidos com a verdade. A verdade ela deve circundar a sua vida. Você deve estar dentro dela, porque o cristão caminha pela verdade. Então veja, meus amados irmãos, dentro da receita, dentro da ordem do apóstolo, para que nós possamos vencer a batalha espiritual, a guerra espiritual, o primeiro passo é a verdade. Porque quando se trata de verdade, o seu oposto é um engano. E olha, irmão, se tem algo destrutivo na vida do cristão é o engano. Principalmente o auto-engano. O que é o auto-engano? É quando você mesmo se engana. É quando você acha que você é forte o suficiente para aguentar certas tentações. Ou quando você está numa vida que desagrada a Deus e fecha os seus olhos e fala, não, tá tudo bem. Você não está orando, mas acha que está tudo bem. Você não está lendo a Bíblia, mas acha que está tudo bem. Entre tantas outras coisas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, primeiro, esteja fincado, firmado, revestido com a verdade. Porque a verdade é o nosso cinto. Depois ele diz, olha, a couraça da justiça, a couraça, voltando aqui para a nossa imagem, é aquele aparato que hoje seria considerado como um escudo à prova de balas, né? Um colete à prova de balas. Então você estaria com ele ali, olha, no seu tronco para protegê-lo dos ataques. Aquela couraça, ela dava firmeza na armadura toda. Na parte de baixo, na parte de cima, na sua coluna, na forma como você ia ser conduzido e proteger também as suas tripas. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário, ok? E que você pode explorar. Talvez seja interessante você estudar mais sobre isso para você poder entender o que eu estou falando. Eu acabei de dizer, né? Eu falei couraça, mas é o cinto. Ele protegia as suas tripas ali. Naquele tempo, aqueles autores, principalmente por influência grega, eles não entendiam como a gente entende hoje, né? Olha, eu amo com o coração. Eu vou te guardar no meu coração. Eles trocavam o coração pelas tripas. Por isso que em algumas ocasiões o apóstolo Paulo vai usar a expressão entranháveis afetos, porque vem de entranhas, as tripas, não é? E olha só, a verdade protege os seus sentimentos dentro desse contexto. Protege você de determinados sentimentos que são destrutivos, irmãos. Então, talvez seja interessante também você explorar por esse aspecto. Bom,
Já falamos do cinto, já falamos da couraça e agora calçados da prontidão do evangelho da paz. Que eu já falei, já dei uma pala lá daquele calçado romano que tinha aqueles pregos voltados para trás para impedir que os soldados fossem levados a recuar, mas sim avançar, sim aguentassem a pressão do primeiro impacto, aquele choque entre as tropas. E depois vem o escudo da fé, meus amados, para que possamos apagar os dados inflamáveis do inimigo, ou inflamados, né? Como está em algumas versões, do inimigo. E a fé, assim como a verdade, é requisito primaz na vida do cristão. Então Satanás lança, os nossos inimigos lançam as suas setas por meio das ideologias, como eu já falei, por meio de heresias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E você com a fé, com o escudo da fé, estará defeso, estará protegido contra essas setas inflamadas. Tem gente que pensa que seta inflamada é seta de doença, né? Já vi crente falando isso, só por causa da palavra inflamada. Aí a pessoa deve associar, né, com alguma parte do corpo inflamada, mas não, irmãos. A palavra inflamada tem a ver com fogo, ok? Então, sabe aqueles filmes que você assiste, que os arqueiros lançavam flechas pegando fogo? É mais ou menos essa analogia aí, tá? O escudo da fé, o capacete da salvação. Então a parte mais importante do nosso corpo na batalha é a cabeça. Então, sem a salvação, que diz respeito àquela ligação entre nós e Cristo, nós também não estaremos capacitados para batalhar. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a espada é um instrumento que deve ser afiado, é um instrumento que deve ser limpo, é um instrumento que deve ser manuseado de forma habilidosa. Se eu gosto de faca, eu gosto de espada, e uma coisa eu posso dizer para vocês: se você manusear uma espada sem habilidade, sabe o que acontece? Você se corta, você se machuca, você corta os outros, você pode até se matar, furar um olho. Acontece, irmãos. Você sabe o que acontece. Então olha só onde eu estou querendo chegar, e onde você pode chegar também como professor. Você tem que fazer com que a classe entenda que a palavra de Deus, de todos os pedaços da armadura, é aquele que mais necessita de manutenção. Habilidade. Porque o capacete está lá, é só você colocar ele, o escudo está lá, a couraça, o cinto, o calçado está lá. Mas é a espada que vai ser manuseada, é com a espada que você vai atacar. Amigos, prestem atenção. A ideia de manuseio da palavra diz respeito ao estudo bíblico. Então aqui já é uma exortação para igrejas. Você não vai estar preparado para a batalha se você não conhece Bíblia. Então a gente já começa por aí. Vamos lá. Oração e vigilância. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando. Então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Oração e vigilância. Primeiro, usando ainda a analogia da guerra. O soldado que não vigia é o soldado que perece. Então, às vezes você tá lá, homem de Deus, ora, jejua, tá com a espada afiada porque lê, estuda, faz curso. O escudo da fé, o capacete da salvação. Você tá pronto para a batalha. Só que você cai na tentação. Só que você vacila em coisas simples, você não vigiou. O ataque do inimigo veio de surpresa. Isso acontece. Então, imagina só, você com todo o esforço comprometido pela falta de vigilância ou pela falta de oração. O crente sem oração é um crente vulnerável às armadilhas de Satanás. Um crente sem oração é um crente vulnerável às batalhas, é um crente que perde. Então o apóstolo Paulo já está dizendo, orando em todo tempo. Sabe o que é orar em todo tempo? É um crente que anda em comunhão contínua com Cristo, que a sua mente está voltada para Deus. Ok? Em versículo 19, eu não vou tratar da saudação final, ok? Eu vou tratar agora somente do versículo 19 e 20. E também por mim. Então, o apóstolo Paulo pede para que nós venhamos a orar pela igreja, por todos os santos, e no caso ali dos Efésios, pelo próprio apóstolo Paulo. Para quê?
para que no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, ou seja, com aquela ousadia, com aquela acurácia, possa se fazer conhecido o evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aqui eu já falei da saudação e da bênção final. Aplicações práticas. A vida cristã é uma batalha espiritual constante, nós tratamos disso, e é importante que você deixe isso às claras, deixa em cima da mesa para os crentes poderem analisar e repensar as suas atitudes diante dessas batalhas. Devemos nos revestir da armadura completa de Deus, então é de toda a armadura. A oração é essencial para a vitória espiritual, então não espere vitória na batalha sem oração, viu? Se você está negligenciando a oração, toma cuidado com isso. Amor sincero a Cristo é a marca dos verdadeiros crentes. E agora, orientações aos professores. Explique que a armadura é simbólica, mas essencial. É simbólica, é uma analogia, mas nós temos que estar revestidos dela. Relacione cada peça com as atitudes práticas da vida cristã. Foi o que nós tentamos fazer aqui. Nós falamos a respeito de todas as peças, todos os aspectos da armadura de Deus. Mostre como a oração e comunhão sustentam o guerreiro espiritual e reforce a importância do amor sincero por Cristo, ok? A aplicação pessoal. O cristão precisa estar revestido de todas as armas espirituais em Deus para estar firme na batalha contra o mal. Ok, meus amados? Esse foi o nosso subsídio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o teu comentário, fala de onde é. Quando você for me chamar no WhatsApp, fala lá seu nome, tá? Porque tem muitos inomináveis que nos chamam lá. Então fala o seu nome, fala de onde é para eu poder te conhecer melhor. Irmãos, a gente compartilha esse material com prazer, é gratuito, ok? É para você ser abençoado, é para a igreja ser abençoada. Amém? Nós não pedimos nada em troca. Na verdade eu peço. Curte, comenta, compartilha e se inscreva, ok? Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.